Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula, desta vez a modelagem de conversores de condução contínua. Vamos iniciar essa parte da modelagem com o conversor do tipo buck, que é um conversor abaixador, conversor dos mais simples da eletrônica de potência. Primeiramente um slide para a gente contextualizar por que a gente precisa fazer controle, por que a gente precisa fazer modelagem. Na sequência a gente entra em aspectos da generalização da modelagem e na modelagem propriamente dita. O primeiro aspecto que a gente quer deixar claro aqui é que todo sistema de eletrônica de potência precisa de um controlador. Por quê? Porque a gente tem alguns distúrbios. Por exemplo, a tensão de entrada ela não necessariamente fica no valor estipulado como sendo nominal de projeto. A carga, ela acaba sendo um distúrbio do nosso sistema. Todo conversor de eletrônica de potência alimenta uma carga e a carga ela costuma não ser fixa, ela pode variar bruscamente e ela pode variar ao longo do tempo, com sua vida útil, por exemplo, conversores que alimentam lâmpadas. Além desses distúrbios, dessas variações, a gente ainda tem incertezas. Por mais que a tensão de entrada não esteja variando, ela pode estar num valor diferente do valor nominal do projeto. A gente vê várias situações que a tensão está estável, mas diferente. Por exemplo, sistemas alimentados a partir da bateria do carro. Com o carro desligado, a tensão vai estar em torno de 12 volts. Com o carro ligado, o alternador vai fazer o seu papel e a gente vai ter ali 14 volts e meio aproximadamente. A tensão está variando? Não. É um distúrbio? Não. Mas o valor não é o valor nominal. Então é uma incerteza. Isso também vale para a carga. A carga pode estar fixa, mas num valor diferente do valor que foi imaginado como sendo nominal. Além disso, que está citado aqui, a gente coloca que existem outros fatores que também afetam a tensão, a corrente de saída de um conversor. Queda de tensão no transistor principal, que depende do modelo do transistor, da tecnologia do transistor e da corrente. Queda de tensão do diodo, que também depende da corrente, da tecnologia, do modelo do diodo. O próprio indutor de saída, ele vai ter o seu valor variável ao longo da vida útil e também você tem diferenças na linha de produção. O indutor pode ter aí ao redor de 20% de diferença para o outro numa linha de produção. E no capacitor essa diferença pode ser ainda maior, a tolerância do capacitor ela pode ser também bastante elevada, levando aí a uma diferença desses dois elementos que fazem a filtragem e que, como nós vamos ver ali na frente, eles influenciam no comportamento dinâmico do sistema. Bom, em função de todos esses distúrbios e incertezas, é muito importante a gente fazer o controle do conversor. Através do acionamento do transistor, eu consegui manter a tensão de saída e a corrente de saída do conversor estável. Para isso, a gente apresenta esse diagrama básico aqui de blocos que, de forma genérica, representam o controle de um conversor de eletrônica de potência. Então, a grosso modo, a gente deve pegar a tensão de saída e medir. Aqui está sendo demonstrado um controle de tensão. Eu meço essa tensão e comparo com o valor de referência. Quanto deveria ser essa tensão? O erro vai para o compensador. Como a gente já viu na aula de revisão de controle, eu posso ter ações de controle proporcional, proporcional derivativa, proporcional integral derivativa, visando zerar o erro. Essa ação de controle vai para o modulador PWM, que transforma a ação de controle, que é analógica, em um pulso de comando digital para a chave. Esse pulso de comando passa por um driver, que basicamente agrega potência a esse pulso de comando, muitas vezes isolação e proteção, e aplica no transistor do conversor.
Portanto, para que a gente possa controlar esse sistema, a gente precisa saber como que cada um desses blocos se comporta. A gente já viu o modulador PWM. A gente deseja projetar o compensador. Então, nós precisamos saber como que se comporta a planta. Porque se eu não sei como que o conversor se comporta, como que ele vai reagir, eu não vou conseguir controlar ele adequadamente. O conversor Buck ele é bastante interessante de ser feita a modelagem, porque ele atende a diversos conversores cuja característica é aplicar uma tensão chaveada num ponto e a partir desse ponto eu tenho um filtro de saída antes da conexão com a carga. Então o conversor Buck tem essa característica e diversos outros que a gente vai apresentar que também demonstram esse tipo de característica. O conversor forward que nada mais é do que o buck isolado. Eu aplico tensão no primário do transformador, que por sua vez se reflete para o secundário, aonde aqui nesse ponto eu tenho a mesma tensão que eu tenho neste ponto do buck, e consequentemente essa tensão é filtrada e entregue à carga. E conversores mais complexos visualmente acabam tendo comportamento de conversor Buck e modelagem de conversor Buck. Eu não vou explicar o funcionamento desses conversores, não é o objetivo, mas sim apresentar para vocês que conversores que parecem ser muito complexos, você pode modelar da forma de um Buck. Então esse é um conversor meia ponte com comutação suave, ele tem um indutor ressonante para prover a comutação suave, ele usa também as capacitâncias que estão em paralelo com os transistores principais para fazer a comutação suave, mas do ponto de vista de modelagem, o que é importante? Que eu aplico uma tensão alternada no transformador, essa tensão é retificada com um retificador de onda completa com ponto médio, e eu tenho aqui nesse ponto uma tensão pulsada e quadrada com a razão cíclica controlada pelas chaves principais, da mesma forma que um conversor Buck aplica lá no filtro de saída. Essa tensão é aplicada no filtro de saída e entregue à carga. Então, o modelo deste conversor vai ser um modelo muito semelhante ao conversor Buck, apenas acrescentando aqui a relação de transformação do transformador. Um outro exemplo, conversor ponto completo, também com comutação suave, é a mesma situação do conversor anterior, temos a tensão aplicada no transformador, o retificador, dessa vez é um retificador em ponte completa, mas o efeito é o mesmo, uma tensão pulsada aqui, entregue ao filtro de saída, que por sua vez aplica a carga. A mesma coisa vale para um conversor de 3 níveis, conversor de 3 níveis, ele aplica a tensão no primário do transformador em sobre 2, aplica a tensão 0 e aplica a tensão menos em sobre 2. Então ele aplica 3 níveis aqui no primário, ele tem características de diminuir a tensão que você tem nas chaves, é uma característica interessante desse conversor. Mas do ponto de vista da modelagem, a gente novamente tem retificador de onda completa, tensão pulsada aqui nesse ponto, entregue a um filtro que por sua vez entrega a carga. E um conversor do tipo CC-CA, ele também é um Buck? Sim, praticamente todos os inversores de tensão que a gente trabalha, eles são do tipo Buck, eles têm característica do tipo Buck. Mas ele converte a tensão de corrente contínua para corrente alternada na carga. Um Buck é corrente contínua, corrente contínua. Sim, um Buck é corrente contínua, corrente contínua. Mas o inversor ele está comutando numa frequência bem mais alta que a frequência fundamental de saída. Então, para cada período de comutação, é possível interpretar como sendo uma tensão contínua na entrada e uma tensão contínua na saída. Só que essa tensão contínua de saída ela vai variar ao longo dos períodos de comutação para formar aqui uma tensão alternada. Mas do ponto de vista do modelo de pequenos sinais, do ponto de vista de controle, que a gente deseja controlar o conversor a cada período de comutação,
eu posso interpretar que essa tensão aqui é uma tensão praticamente constante, porque a frequência de comutação tende a ser muito mais elevada que a frequência fundamental de saída. Nesse sentido, os inversores de tensão, seja ele ponto completo, como temos aqui, ou inversor meia ponte, ou ainda outros modelos de inversores, desde que ele tenha essa característica, você aplicar tensão chaveada num filtro do tipo LC. Se você tem esse tipo de característica, o teu inversor ele vai ser do tipo Buck e você vai ter uma modelagem muito semelhante à modelagem do Buck CCCC, que a gente vai apresentar aqui em sala. Bom, então vamos ao conversor Buck e como que é a modelagem em si. O conversor Buck ele tem uma fonte de tensão na entrada, constante VG, o transistor S, o diodo D, o indutor, o capacitor e a carga. A tensão de saída a gente vai chamar de V, a tensão de entrada de VG. Vamos, nessa análise, considerar que a chave e o diodo são ideais, assim como o capacitor e o indutor. Primeiro passo para fazer a modelagem do conversor. Obter as etapas de operação. O conversor Buck em condução contínua, ele tem duas etapas de operação. Numa primeira etapa, a fonte de entrada entrega energia para a carga. Eu tenho uma tensão à esquerda do indutor mais elevado que a tensão à direita, então é uma tensão positiva e constante no indutor, a corrente é linear e crescente. Portanto, meu indutor está armazenando energia nesse momento. Quando o comando entrega um sinal para a abertura da chave, essa corrente não pode zerar bruscamente, de forma que o circuito entra em roda livre, a tensão no indutor passa a ser uma tensão zero na esquerda, mantida a tensão de saída na direita, portanto a tensão do indutor agora é uma tensão constante e negativa, isso dá uma derivada negativa de corrente, a corrente decresce de um valor máximo para um valor mínimo de forma linear. As principais equações que a gente pode obter aqui são as equações nos elementos armazenadores de energia, são eles que a gente deve equacionar para poder obter o modelo. Então, do ponto de vista do indutor, a tensão do indutor na primeira etapa é a tensão de entrada menos a tensão de saída. Portanto, o VL é VG menos a tensão de saída V. Na segunda etapa, a tensão aqui é zero, porque eu tenho esse diodo ligado. Então, eu tenho 0 menos V, eu tenho uma tensão menos V aqui. A corrente do capacitor, eu posso dizer que IL é igual a IC mais IR, portanto, IC, corrente do capacitor, é a corrente do indutor menos a corrente de carga. E isto vale para as duas etapas, por quê? Porque nesse nó eu não tenho mudança nenhuma em função do liga ou desliga da chave do diodo. E a corrente aqui na entrada, na primeira etapa é igual à corrente do indutor, eles estão em série, na segunda etapa é zero, porque a chave está aberta. A partir desse equacionamento básico das etapas, o próximo passo, o passo 2, é obter os valores médios instantâneos para esses armazenadores de energia. O que é esse conceito de valor médio instantâneo? No inglês, isso é chamado apenas de average. Não existe o termo remetendo a instantâneo, ok? Isso pode gerar uma certa confusão, porque você pode estar falando do valor médio para um período de comutação ou um valor médio para um período maior, especialmente circuitos que têm mais do que uma frequência, inversores, tem a frequência fundamental e a frequência de comutação. Entretanto, em inglês não existe diferenciação. Quando você fala valor médio, é average. Em português, surgiu o termo médio instantâneo. Então, quando a gente fala médio instantâneo, é o valor médio para um período de comutação. Por definição, é essa notação com esse operador aqui, envolvendo a variável que você quer calcular e designado aqui o período que você está avaliando. De forma genérica, então é o procedimento de valor médio. 1 sobre o período, integral ao longo do período todo. Então, se eu parto de um valor t, eu tenho que ir até t mais o ts, da minha variável de tal.
É uma variável auxiliar de integração aqui. Considerando as etapas que a gente viu, então eu tenho que na primeira etapa a tensão no indutor era Vg menos V, então eu vou integrar de 0 até o tempo que a chave está conduzindo esta tensão, mais a integral do tempo que a chave está aberta, de Tc até Ts, menos V. Resolvendo essas integrais, são integrais bastante simples, porque as tensões são constantes, a gente chega nessa expressão, Tc por Ts, Vg menos V mais menos V sobre Ts, Ts menos Tc. Lembrando que o tempo que a chave está conduzindo pelo período total é a razão cíclica, designada pela letra D. A gente chega nessa expressão, simplificando a expressão, temos aqui que a tensão média instantânea no indutor é D vezes Vg menos V, que é a tensão de saída. Se vocês voltarem na transparência anterior, ou acompanharem com a transparência em PDF, vocês podem entender que fisicamente essa equação faz sentido, uma vez que a tensão do indutor não depende da tensão de saída se a chave está ligada ou desligada. Tá? E ela tem uma dependência com a tensão de entrada em função do liga e desliga da chave. O que eu quero dizer? Observem o circuito do conversor Buck e vejam que o indutor ele está conectado diretamente na saída. Então a tensão de saída não depende do liga da chave, ou do desliga da chave, do liga do diodo, ou do desliga do diodo. Já a tensão de entrada, ela só é conectada no indutor quando a chave está ligada. Então vejam que essa equação, você pode, olhando para as etapas de operação, verificar se ela faz ou não sentido. É uma boa conferência para quando você está equacionando um conversor novo. Você observa que a tensão de entrada está dependente de D. Então, olhando para as etapas, você verifica. Faz sentido a tensão de entrada depender de D? Sim, faz sentido. E a tensão de saída? Não está dependendo de D. Isso também faz sentido? Sim, porque o indutor está conectado diretamente na saída, então não depende nem da chave nem do diodo. Fazendo a mesma coisa para o capacitor, a gente escreve aquela mesma ideia da corrente do capacitor, valor médio instantâneo, 1 sobre período, integral do período da corrente do capacitor. As equações do capacitor elas são as mesmas para a primeira etapa e para a segunda etapa, então eu chego nesta relação que a corrente do capacitor é a corrente do indutor menos a corrente de saída. Novamente, fazendo a análise dos nós, a gente vê que isso aqui faz sentido, então tem coerência a equação desenvolvida, tende a estar correta. Próximo passo. Aqui é onde a gente faz a modelagem propriamente dita. Então, o que é essa ideia da gente trabalhar aqui e fazer a modelagem de pequenos sinais? A gente vai aplicar nas variáveis que a gente tem de trabalho um valor quiescente, um valor de regime permanente, mais uma pequena perturbação. Então, é mais ou menos como se na vida real você quer saber como é que se comporta um determinado dispositivo. Vamos dizer que você está dirigindo o carro. Então você vai dar uma pequena acelerada. Você vai dar uma pequena acelerada e vai ver como é que ele reage. Quanto ele realmente acelera, se isso é muito rápido, se isso é muito devagar, e você vai estabilizar num novo patamar. Nosso cérebro, ele interpreta essas informações e ele consegue criar um modelo. E ele vai entender esse modelo. Então, quando você troca de um carro para o outro, se você der o mesmo delta no acelerador, a resposta vai ser diferente. Se nosso cérebro não interpretasse esse novo modelo, essa nova resposta, muito provavelmente a gente não dirigiria bem. A gente não conseguiria fazer o controle da situação. Então aqui, pessoal, é algo que fisicamente faz sentido. Tá? Quais são as variáveis que a gente pode fazer uma perturbação para ver como é que o sistema se comporta? A tensão de entrada e a razão cíclica. A razão cíclica é a nossa variável de controle e a tensão de entrada ela é importante porque é a partir dela que
toda a energia transferida no sistema. Então, eu preciso saber como que a saída se comporta com uma variação da entrada, como que a saída se comporta com uma variação com a minha variável de controle. Então, nesse sentido, aonde tiver tensão de entrada, eu vou substituir pelo valor quiescente mais uma perturbação. A notação é esse acento circunflexo em cima da variável. Observem que a gente está adotando aqui a notação de letra minúscula para variável no tempo, letra maiúscula para variável constante no tempo. Tá? Isso deve ser seguido. Isso é o Warshauer que inventou, é algo que você tem que seguir porque é uma notação universal. Assim você pega um texto em inglês, um texto em russo, um texto em alemão, e você consegue, se não conseguir ler em alemão, não conseguir ler em russo, mas pelo menos você lê a variável, você sabe o que ela quer dizer, se é uma variável constante ou uma variável alternada. É uma regra universal aí que a gente deve seguir. Tá? Então eu faço isso para a tensão de entrada, eu faço isso para a razão cíclica, um valor de regime permanente, quiescente, mais um delta. Se você está usando a notação correta, dá para suprimir esse parênteses aqui do tempo. Dá para trabalhar só com o VG minúsculo, só com o D minúsculo. Ok? Mas vamos manter aqui o circunflexo. Bom, a partir do momento que eu vario a tensão de entrada e eu vario a razão cíclica, qual é a consequência no sistema? O que acontece com o meu sistema? Bom, eu vou ter uma variação da corrente no indutor e uma variação da tensão de saída. A corrente do indutor representa a corrente de saída e a tensão de saída está lá no capacitor. Então eu tenho que a minha tensão de saída ela vai ser aquele valor quiescente que eu já teria de regime permanente, mais a variação que veio dessas variações aqui. A mesma ideia para a corrente do indutor. É a corrente de regime permanente mais a variação. Um ponto bastante importante nesse método de linearização é que o valor quiescente ele tem que ser bem maior do que os valores das perturbações. Então eu gero uma pequena perturbação e avalio a resposta. A partir do momento que essa relação aqui não é satisfeita, o meu modelo começa a não representar mais adequadamente o conversor. Então a ideia da gente fazer a modelagem também é a gente validar a modelagem. A gente vai fazer testes, a gente vai começar a aumentar esses valores de perturbação e vendo até onde essa relação aqui é satisfeita. Até onde eu ainda consigo expressar matematicamente o que ocorre no circuito com esse método, baseado numa perturbação e numa linearização. Lembrando as equações que a gente obteve anteriormente, então LDI dt é igual a razão cíclica VG menos V, a equação 2, que é o IC, que é C dVc dt, é o IL menos o V sobre R. Fazendo a aplicação das perturbações, conforme a gente mostrou nas transparências que acabaram de passar, a gente tem LDI dt, D mais o D quiescente, VG mais o VG quiescente, menos o V da perturbação, mais o V quiescente. Por que não temos aqui o IL de perturbação mais o IL quiescente? Porque a derivada de uma constante é zero. Então, aqui a gente já simplificou. A mesma coisa para a equação do capacitor. Derivada da tensão constante é zero, sobra apenas C dVc dt, o IL de perturbação mais o IL quiescente, o V de perturbação mais o V quiescente sobre R. A partir daqui, a gente deve organizar as equações. Organizando as equações da seguinte forma, é bastante interessante agrupar os termos que são compostos só de valores quiescentes, os termos que são compostos de apenas uma variável de perturbação. Então veja aqui que é o D de perturbação com o VG quiescente, o D quiescente com o VG de perturbação e menos o V de perturbação de saída. E as variáveis que têm duas perturbações, como o D
de perturbação e o VG de perturbação. Fazendo isso para as duas equações, tá? Separando aí termos DC, termos que a gente chama de primeira ordem, termos de ordem mais elevada. A partir disso, a ideia aqui é separar os termos e resolver as equações para obter as funções de transferência. Quais funções de transferência devem ser obtidas? Bom, a gente tem 5 funções de transferência que nós podemos obter. A primeira delas, talvez uma das mais óbvias, tensão de saída pela razão cíclica. Tá? É muito comum você, ao controlar um conversor, o desejo de controlar a tensão de saída e a tua variável de controle é a razão cíclica. Mas eu posso ter interesse em uma fonte de corrente, então eu deveria controlar a corrente do conversor em função da razão cíclica. Portanto, essa planta também é uma planta bastante comum de ser obtida. Outras plantas também são interessantes. Como que se comporta a tensão de saída para uma variação da tensão de entrada? A gente vai ver mais adiante que existe um controle chamado controle feed-forward, que a gente pode empregar esse tipo de planta, a gente vai empregar esse tipo de planta. Né? Da mesma forma, se a tua fonte tem saída em corrente, eu preciso saber o comportamento da corrente de saída pela tensão de entrada. E uma última planta que a gente tem interesse, tensão de saída pela corrente de saída, pela corrente do indutor. Quando que a gente usa essa planta? Quando a gente usa um controle chamado controle em cascata. Você controla a corrente do conversor a partir da razão cíclica. E depois, a partir da corrente, que já está controlada pela razão cíclica, você controla a tensão. Então, você usa essa planta aqui, tensão por corrente. Tá? Eu sempre brinco que o controle em cascata é aquele controle do filho quando quer sair de casa. Né? Então, geralmente a mãe tem o coração mais mole, ele vai lá e faz a solicitação para a mãe. Ele faz a solicitação para a mãe já deixou, aí ele chega no pai, ó, a mãe já deixou. Ou seja, a variável já está lá controlada. E isso é uma analogia bastante interessante com o que a gente vê aqui, porque nós vamos ver que as plantas, tensão por razão cíclica, são mais simples do que as plantas, a planta corrente por razão cíclica é mais simples do que a planta tensão por razão cíclica. Então é mais fácil controlar em corrente do que controlar em tensão. Portanto, é mais fácil primeiro controlar a corrente e depois controlar a tensão. Tá? Então essa é uma característica aí bastante relevante. Uma vez que eu sei que plantas eu quero ter e as equações já estão organizadas, a partir de agora é trabalhar para obter essas plantas. Então como é que a gente vai fazer isso? Os termos de segunda ordem a gente despreza. Por que a gente despreza os termos de segunda ordem? O termo de segunda ordem é desprezado porque se eu tenho um valor muito pequeno, que é a variação de razão cíclica, vezes um valor muito pequeno, que é a variação da entrada, uma coisa muito pequena vezes outra muito pequena vai dar um resultado aqui que não deve afetar o restante da minha equação. Então essa característica aqui, ela não vai afetar o restante da minha equação, porque eu tenho dois termos muito pequenos se multiplicando. Ah, professor, mas quando isso não é verdade? Bom, quando isso não é verdade, o modelo não se torna verdadeiro. O modelo não vai ser fiel. O modelo não vai conseguir expressar matematicamente o que ocorre fisicamente no sistema. Outro motivo para a gente desprezar esse termo. Nosso interesse aqui é chegar num modelo linear. Um modelo linear porque é mais fácil de trabalhar com equações lineares. Se eu chegar aqui em equações não lineares, as ferramentas matemáticas se tornam bastante complexas para você fazer um controle de um conversor. Existem ferramentas matemáticas para trabalhar com funções não lineares, consequentemente controle não linear, tá? Mas isso é um nível mais avançado que não vai ser escopo aqui da nossa disciplina. Então, por tudo isso, nós vamos desprezar esse parâmetro aqui. Vai sobrar para a gente os parâmetros de primeira ordem e os parâmetros DC. A partir dos parâmetros DC, eu obtenho a função de regime permanente do conversor. E a partir dos parâmetros de primeira ordem, eu obtenho um modelo de pequenos sinais do conversor.
Bom, a ideia na sequência é pegar a equação, que está repetida aqui, aplicar Laplace e chegar nas respostas de regime permanente e das funções de transferência. Tomando essa equação como base, a resposta em regime permanente é obtida considerando que aqui no lado esquerdo a gente tem zero, uma vez que aqui não é termo quiescente, o derivado do termo quiescente dá zero. Então eu tenho zero igual a dVg menos v. Trabalhando essa equação, a gente fica que a tensão de saída pela tensão de entrada é igual a D, que é a resposta em regime permanente esperada no conversor do tipo Buck. Para obter a resposta de pequenos sinais, a gente deve trabalhar com os termos AC, ou seja, esta parcela mais essas parcelas em vermelho, que a gente fica com esta resposta. Ls e ds, lembrando que Laplace de uma derivada aparece o s aqui, então Ls e ds. Dds Vg, porque como é uma variável, ela vira variável de Laplace, Vg é uma constante, é constante. D vezes o Vg ds menos o v ds. E isto vale também para a equação do capacitor. Então você chega aqui com as duas equações, tá, do capacitor e do indutor, e com essas equações, se a gente trabalhar, isolar o IL em função das outras variáveis, isolar o V em função das outras variáveis e fazer substituições, você consegue obter as funções de transferência. Lembrando que para obter as funções de transferência, a gente ainda precisa fazer mais um artifício, que é o seguinte. Observe que eu tenho IL, eu tenho UD, e eu tenho VG, e eu tenho o VDS. São variáveis demais para apenas duas equações. Então eu não posso trabalhar com tudo isso e resolver o sistema chegar nas funções de transferência. Portanto, quando eu estou buscando as funções de transferência em função da razão cíclica, eu considero que eu não apliquei variação na tensão de entrada. Então esse termo aqui some, esse termo aqui é zero. Quando eu estiver buscando corrente de saída pela tensão de entrada ou tensão de saída pela tensão de entrada, eu considero que eu não apliquei variação na razão cíclica. E este termo aqui é zero. Então, ou seja, a gente trabalha por partes. Isso poderia ser feito lá atrás na aplicação. Quando eu aplico o valor quiescente mais o valor de perturbação, eu já poderia fazer essa distinção. Eu não estou interessado nas equações, nas funções de transferência que dependem da variação da tensão de entrada. Então não vou gerar equações com essa perturbação. Já nem aplico a perturbação da tensão de entrada. Ok? Mas eu quis fazer o mais geral possível, a gente aplicou todas as perturbações, então agora é o momento de você separar. E a partir do momento que você, então, zera o VG de S, aí você tem variáveis aqui suficientes para isola o IL aqui, substituir aqui embaixo, isola o V aqui, substituir aqui em cima. Nós temos aqui dois exemplos, a tensão de saída pela razão cíclica, a corrente de saída pela razão cíclica. Eu vou deixar para vocês deduzirem as outras duas funções de transferência que envolvem a tensão de saída pela tensão de entrada, a corrente de saída pela tensão de entrada. Uma característica interessante aqui das funções de transferência obtidas, que eu até já tinha comentado no slide anterior, é que a função de transferência da corrente é mais simples que a de tensão, mais simples no sentido de estabilidade. Os polos das duas funções de transferência são iguais. Né? Então a gente observa aqui que eu tenho os mesmos polos para as quatro funções de transferência que você vai obter. Tensão de saída pela razão cíclica, tensão de saída pela tensão de entrada. Corrente de saída pela razão cíclica, corrente de saída pela tensão de entrada. Essas quatro funções de transferência vão ter os mesmos polos, só vai mudar os zeros e o ganho. E a gente vê que a função tensão pela razão cíclica, ela não tem nenhum zero, ela só tem um ganho.
Lembrando dos conceitos que a gente viu de função de transferência, então esse é um sistema que a fase tende a 180 graus. Se a fase tende a 180 graus, o sistema pode ficar instável, porque eu posso fazer a realimentação positiva. Não é bastante preocupante do ponto de vista que, se eu não estabelecer um controlador adequado, eu posso levar o sistema para instabilidade. Já a função de transferência de corrente, a gente observa que ela é mais simples. Eu tenho os mesmos polos, mas eu tenho um zero. E esse zero está no semiplano esquerdo. Portanto, dois polos, a fase tende a 180, com um zero, a fase sobe 90. Então, a fase final desse sistema, dessa função de transferência, é 90 graus. Ou seja, eu não tendo a realimentar positivo. Então, torna o controle de corrente um controle mais estável do que o controle de tensão. E isso justifica aquela quinta função de transferência que a gente comentou, que é a função de transferência tensão de saída pela corrente do indutor, pela corrente de saída. Ok? Expandindo ainda mais um pouco a análise das funções de transferência, a gente pode comparar a função tensão pela razão cíclica com aquela equação padrão. E a gente observa aqui alguns aspectos bastante interessantes. Um deles é que a equação padrão ela tem S quadrado, aqui eu tenho LC S quadrado, então se eu dividir tudo por LC, esse termo fica 1 sobre LC, o que me diz que a frequência natural não amortecida é 1 sobre a raiz de LC, que é a frequência de ressonância. Isso é bem característico de um circuito com um indutor e um capacitor. Certamente vocês já viram essa equação expressa em outros momentos. Outra análise interessante da gente realizar aqui é observar que o amortecimento depende da carga, depende da resistência que eu coloco na saída. E quanto maior a resistência que eu coloco na saída, maior o meu denominador, ou seja, menor o meu amortecimento. Então, qual é a situação de menor amortecimento? É a saída em aberto, saída sem carga, resistência tendendo a infinito. Essa é a situação que gera um controle mais complexo para o conversor. Por quê? Porque conforme a gente viu na revisão dos conceitos de controle, quanto menor o amortecimento, maior o sobressinal e mais bruscamente muda a fase. Lembram desse quesito importante? Amortecimento zero, a fase tende a mudar bem bruscamente. Ela vinha aqui e pam, descia bruscamente. E isso quer dizer que você, num momento, está realimentando negativo, fazendo o seu controle direitinho, num dado momento você passa a realimentar positivo. E o teu sistema pode ficar instável. Ok? Então, é pior você projetar um controle para um conversor sem carga do que para um conversor com carga nominal. Quanto mais carga, mais amortecimento. Quanto mais amortecimento, melhor é o comportamento dele do ponto de vista de estabilidade. Tá? Em outros aspectos pode ser pior, mas do ponto de vista de estabilidade ele se torna mais estável. Ele é menos arisco, com transições mais lentas, de forma que é mais fácil você estabelecer um controle adequado. Bom, o que a gente coloca como trabalho aqui para vocês? Obter as 5 funções de transferência que estão apresentadas na transparência 14 para o conversor Buck. 2 delas já estão aqui, na transparência anterior. Tá? Faltam outras 3 funções de transferência. Depois, a gente solicita que vocês validem essas funções de transferência, utilizando 2 ferramentas, resposta ao degrau e ACSweep. Vamos falar um pouquinho dessas 2 aqui, 2 ferramentas. O ACSweep, eu vou ter as transparências para falar sobre ele e detalhar. Resposta ao degrau é algo bem básico. Você bota o conversor a operar em regime permanente e vai lá e dá um degrau na variável de interesse. Você vai lá e dá um degrau na razão cíclica e verifica como é que se comporta a tensão de saída, verifica como é que se comporta a corrente de saída do conversor simulado. E faz a mesma coisa no modelo. Aplica um degrau no modelo e verifica como é que se comporta a tensão de saída e a corrente de saída.
Se você sobrepor essas respostas e o teu modelo matemático tiver igual ao conversor, comportamentos iguais, o teu modelo está validado. A partir do momento que o teu modelo não fica mais fiel ao que ocorre com o conversor, você não está validando. Então a ideia é que a gente teste tamanhos de degrau diferentes para que você possa verificar até onde você pode aumentar o degrau. Lembra que tem aquela relação de que a perturbação tem que ser bem menor do que o valor quiescente? Então, até onde eu posso aumentar esse degrau e a resposta ainda ser adequada? Ok? Vai chegar um momento que a resposta não será mais adequada. Então, é importante a gente fazer isso. E o AC sweep? Ok? Uma variação em frequência que a gente vai traçar o diagrama de Bode. Outro detalhe importante aqui é o seguinte. Precisa validar as 5 funções de transferência e precisa utilizar os 2 métodos. Não precisa validar as 5 funções de transferência com os 2 métodos. Eu posso pegar 2 funções de transferência, validar por resposta ao degrau, pegar as outras 3 validar com AC sweep. Ou uma com AC sweep e 4 com degrau. Eu posso trabalhar dessa forma, mas eu tenho que usar as 2 ferramentas, eu tenho que validar as 5 funções de transferência. Ok? A parte do AC sweep, como é que funciona? Lá no PSIM, a gente indo aqui em elementos, outros, eu tenho parameter file. Isso é algo que vai nos ajudar bastante. Esse parameter file é um arquivo de texto que você pode colocar as variáveis do teu conversor. Então fica prático você mudar a carga, mudar a tensão de entrada, mudar a tensão de saída, dessa forma. Pode ir lá, o VG igual a 100, o V de saída menos 200, potência 200, frequência de comutação, a razão cíclica. Inclusive fazer cálculos. Qual é a resistência de carga? A resistência é a tensão ao quadrado pela potência. Quanto que é o meu ΔD? O meu ΔD é o meu D quiescente dividido por 100. É 1% do meu delta. Quanto que é o complemento? 1 menos delta. Foi chamado aqui de DI igual a 1 menos D. Então aqui você pode colocar cálculos, pode designar variáveis. E uma vez que você muda a variável aqui, você vai mudar em todos os componentes. Então se você tem um conversor trifásico que tem 3 indutores de saída e 3 capacitores. Às vezes corre o risco de você mudar um indutor só, não mudar os outros, e a tua resposta fica errada e você demora muito para identificar que você está trabalhando com um indutor de 50 micro e outro indutor de 100 micro, porque você mudou apenas um. Aqui você, quando muda os parâmetros de todos os componentes, então isso é bastante útil. O AC sweep, ele está na mesma tela, elementos, outros, embaixo aqui do parameter file, está o AC sweep. O AC sweep vai abrir esta tela aqui. Se vocês lembrarem da aula de revisão de controle, a gente colocou como que é traçado o diagrama de Bode. Você deveria testar o teu circuito, seja na simulação ou na prática, com diversas frequências diferentes, esperar estabilizar a resposta e depois fazer o plot do gráfico de termos de modo de fase para cada uma dessas frequências. O AC sweep ele faz exatamente isso. Você coloca aqui qual é a frequência inicial, qual é a frequência final, quantos passos ele vai fazer. Então quer dizer que ele vai sair de 100 Hz e vai a 10 kHz com 50 passos. Flag para pontos, isso aqui eu nunca uso, sempre zero. Nome da fonte. Você coloca no teu circuito uma fonte senoidal, por exemplo, e a partir do momento que você pega o mesmo nome dessa fonte e joga aqui, aquela fonte senoidal não vai mais responder com os parâmetros dela. Então, se você pega uma fonte senoidal, ela vem por padrão, 100 volts, 50 Hz. Mas a partir do momento que você pegou essa fonte e jogou o nome dela aqui, ela não vai responder por 100 volts, 50 Hz, ela vai começar com 100 Hz e vai até 10 kHz, com a amplitude de 0,1 no início e com a amplitude de 0,1 no final. Amplitude precisa ser diferente? Inicial e final? Não. Você pode trabalhar aqui com a mesma amplitude. Mas pode ser que em algum caso muito específico, como o diagrama de Bode logarítmico, você está lá com uma atenuação muito grande, 100 dB, 120 dB de atenuação, você pode ter erro matemático, de cálculo, de truncamento,
então você pode trabalhar com uma amplitude final ligeiramente superior à amplitude inicial, lembrando sempre que aqui essas amplitudes são as perturbações, então esses valores têm que ser bem menores do que o valor quiescente. Frequência para pontos extras. Às vezes a tua curva não está com uma precisão muito adequada onde está o posicionamento do polo e do zero. E aumentar o número de pontos aqui vai tornar a simulação muito, muito lenta. Então você pode fazer uma primeira simulação, ou mesmo fazer o cálculo na mão, descobre que você tem um polo em 2.3 kHz. Você joga aqui uma frequência para pontos extras, ou seja, em torno do 2.3 kHz, que é o teu polo, o sistema vai calcular um passo menor e, consequentemente, vai te dar mais precisão aí na resposta. Para que o ACSWIP funcione, você precisa colocar as ponteiras adequadas. Então, ele está aqui em outros probes, ACSWIP Probe. O ACSWIP Probe, então, é essa ponteirinha que está aqui embaixo do desenho, aqui também. Ela te mostra que você vai pegar esta variável como saída em função da tua fonte que você designou lá no ACSWIP Parameter como a tua fonte de entrada. É isso que ele vai fazer no seu plot. O ACSWIP Probe é uma probe de tensão. Então, como é que eu faço para medir corrente? Você tem que colocar um sensor que ele vai medir a corrente e converter em tensão. E aí você bota aqui o ACSWIP Probe de tensão. Para finalizar, a comparação pode ser feita você pegar uma função de transferência com este modelo padrão aqui, 1K, BSN quadrado, e assim por diante, dividido por um AN, S na N, etc. E aqui você coloca a tua função deduzida e você aplica o mesmo degrau, a mesma variação de ACSWIP, tanto no teu bloquinho de função quanto no teu conversor. E roda na mesma simulação. Bota uma curva, que é a curva matemática em cima da curva do circuito, uma sobreposta à outra, e se as duas estiverem iguais, teu modelo funcionou. Se as duas estiverem diferentes, algo de errado não está certo. Então, ou a tua simulação não está correta, ou o teu modelo não está correto. No pior dos mundos, você errou tudo. Errou a simulação, errou o modelo. Aí, realmente, a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para trabalhar. Nessa função, que é esse bloco HDS, então aqui em cima eu escolho a ordem, se a minha função de transferência de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, escolho aqui a ordem, aqui vai o ganho, e aqui vão os coeficientes do numerador e do denominador. Uma coisa bastante comum aí é o pessoal achar que os termos AN são o numerador. Tá? Mas não, aqui no PSIM é o contrário. Os termos BN são o numerador, os termos AN são o denominador. E aqui você pode botar as variáveis conforme você botou lá no parameter file. Então você não precisa calcular um valor aqui que vai estar em 10 na menos 8, 10 na menos 12, que depende do resistor, do indutor, do capacitor. Você pode aqui colocar uma variável, ou seja, A1, B1, A2, B2, tá? E lá no teu parameter file você dizer quem é o A1, quem é o A2, quem é o B1, quem é o B2, inclusive uma função para cálculo. Tá? Então isso torna bastante prática a validação do modelo. Ok? Pessoal, dessa parte de modelagem do conversor Buck condição contínua era isso. E a gente vai seguir aí fazendo outros vídeos para a modelagem dos outros conversores. Muito obrigado.